Uma boa noite a todos. Estamos aqui para louvar o Senhor, engrandecê-lo, dizer que Ele é mais importante para a gente do que qualquer outra coisa. Isso é muito bom vê-los aqui nessa noite e juntos cultuarmos a Deus. Eu gostaria de convidá-lo a cumprimentar o seu irmão que está ao seu lado, dando uma boa noite, desejando a ele um bom culto. E aproveite esse momento. Já fique em pé para nós cantarmos juntos cânticos de louvor a Deus. Mas tem um versículo que abre esse momento de culto, oficialmente para a gente, esse culto coletivo, e que ele é uma oração. Uma oração para que o Senhor abra os nossos olhos. Porque quando a gente está com os olhos fechados para Deus, a nossa percepção do mundo fica toda diferente e toda equivocada. E a gente pode cair no sono da morte. E é assim que poeticamente o salmista define o pecado. O sono da morte. Então vamos ler este versículo que pede para que Deus abra os nossos olhos, para que nós não caiamos no sono da morte. Vamos ler juntos? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, a luz da tua glória.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Queremos ver a Cristo para refletir mais dele, sempre. Mais de Cristo eu quero ver, mais o seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu mestre Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu mestre Salvador. Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir, imitando o seu viver, vou seu reino promover. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu mestre Salvador. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu mestre Salvador. Amém. Queiram sentar-se. É o ideal nosso, né? Sermos mais de Cristo. E nesse hino tem 3 verbos muito importantes. Pode voltar à primeira estrofe? E a segunda e terceira eu vou dizendo, você vai colocando para mim. O primeiro verbo importante da primeira estrofe é: mais de Cristo quero ver. Mais do seu amor obter. São mais de 3 verbos. A segunda estrofe, se eu não me engano, é mais de Cristo compreender. Quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar. Na terceira estrofe, mais verbos muito importantes. Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir, imitando o seu viver.
Esses verbos são muito importantes para a nossa vida espiritual. Porque a partir do momento que nós vemos o amor de Jesus por nós, vemos o amor de Deus por nós, vivemos, obtemos esse amor, andamos com Jesus, só falta uma coisa: transmitir esse amor aos outros. E esse é o objetivo do cristão. O cristão vive para isso. Se você tem, sempre, algum momento da nossa vida a gente vem com essa pergunta, né? Para que eu existo? Tá aí, para isso que o cristão existe. Para transmitir o amor de Cristo, para mostrar Cristo ao mundo, para proclamar Cristo ao mundo. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem o amor de Cristo. E esse amor, ele não é um amor assim, ele é um amor universal, mas além dessa universalidade, ele tem a individualidade. Jesus ama você, Jesus ama a mim. Ele ama o mundo, ele ama a sua criação, mas ele ama você particularmente. Porque é você que deu a resposta de que eu quero esse amor. Eu aceito o seu amor, Senhor. Eu aceito que o Senhor morreu por mim na cruz para me salvar. Aí você passa a ser indivíduo diante de Deus. Você não é só o mundo, a totalidade. Você é uma pessoa. E você é muito importante para Deus. E você é tão importante que Deus sabe o seu nome. Ele sabe tudo sobre você. Mesmo antes de você nascer. E é sobre isso que nós vamos cantar. Que Ele vê tudo que passa diante de nós e que passa dentro de nós. Ele sabe até o nosso nome. Eu tenho um Criador, criou meu ser, que estava em suas mãos, bem antes de nascer. Cante conosco. Eu tenho um Criador, criou meu ser, que estava em suas mãos, bem antes de nascer. Deus me
nos conhece. Feche seus olhos, vamos orar. E antes da minha oração, ore você. Deus sabe o seu nome, a sua história. Então ore. Abra o seu coração. Confirme diante de Deus situações que estão te incomodando nessa hora, que estão afligindo o seu coração, que estão te desanimando. Ore ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem somos e o Senhor também sabe aquilo que passamos na vida. O Senhor tem conhecimento da nossa alegria, da nossa tristeza, das nossas preocupações, das nossas dúvidas. E nessa hora, Pai, nós abrimos o nosso coração para compartilhar com o Senhor aquilo que nos aflige. E fazemos isso não porque o Senhor precise que digamos o que está no nosso coração, mas nós precisamos nós mesmos abrirmos o nosso coração para que toda tensão, toda dor, toda tristeza, toda preocupação sejam agora derramados diante do Senhor. E como é bom, Pai, nós temos a segurança de que ao fazermos isso, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoa. Pai, eu peço em nome de Jesus, que nessa hora o Teu Espírito Santo nos ajude a colocarmos em palavras aquilo que está no nosso coração. E Pai, que cada um aqui se sinta nessa hora amparado pelo Senhor, se sinta nessa hora alvo da misericórdia, alvo do consolo, alvo do amor que tem sido demonstrado a nós todos os dias. Muito obrigado, Pai, porque sendo conhecidos por Ti, nós podemos abrir o nosso coração a Ti. Lembramos nessa hora daqueles queridos que estão enfermos, daqueles que passam por alguma grande luta na vida, aqueles que sofrem, aqueles que vivem terríveis problemas na família, no trabalho, aqueles que estão depressivos, aqueles que precisam de uma oportunidade de trabalho para garantir o sustento de sua família, aqueles que precisam tomar alguma decisão difícil na vida. Enfim, ó Deus, cada um com a sua grande dor ou com o seu grande desafio, são agora colocados diante do Senhor, na certeza de que o Senhor ouve, abençoa, socorre e ajuda. Tenha misericórdia, ó Deus, de cada um de nós, e que a graça do Teu Filho Jesus seja derramada de um modo tão especial sobre nós, que saímos daqui fortalecidos, que saímos daqui animados, esperançosos e cheios de fé. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos conhece. E obrigado porque pela Tua palavra nós também podemos Te conhecer. E por isso oramos no nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Vamos fazer aqui em forma de um jogral responsivo. O grupo de louvor vai ter uma participação e a congregação também. E todos nós terminamos com a afirmação de que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós vamos começar então essa leitura bíblica. Louvai ao Senhor, invocai o seu santo nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. E é isso que nós vamos continuar fazendo aqui agora, consagrando os nossos dízimos e ofertas e cantando que o que nós queremos da nossa vida é ser encontrados como adoradores, como servos do Senhor. Vamos ofertar. Essa canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos do santuário, glória e majestade, e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, quero te servir como adorador.
agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas trazidos aqui ao altar do Senhor. Querido Deus, nós somos imensamente gratos, Senhor, pelo teu grande amor revelado a nós na pessoa do teu Filho Jesus. E nós, como os teus servos, Senhor, te reconhecemos como o único Senhor de nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, prostrados para te adorar e exaltar o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, Senhor, nos perdoe qualquer coisa que venha a querer atrapalhar essa comunhão tão boa da tua presença, Senhor. Pedimos, ó Deus, Senhor, aceite a nossa gratidão, o nosso louvor. Também entregamos as nossas vidas para que o Senhor nos use conforme o teu querer. Pedindo que o Senhor aceite também os dízimos e ofertas aqui lançados. Obrigado a Deus, porque o Senhor que nos deixa esses recursos. Pedindo em favor daqueles que porventura estão passando por alguma dificuldade. Que eles possam se fortalecer em Ti, na fé. Sabendo que o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Também supre as nossas necessidades da nossa alma com a Tua palavra e com o Teu Espírito. Que a Tua palavra venha ao encontro de cada coração aqui presente, a fim de que sejamos fortalecidos, Senhor, sejamos edificados, como casa Tua, como igreja Tua, para poder exaltar o Teu nome e testemunhar do Teu amor enquanto vivermos. Fique com o Teu povo, dá-nos a Tua paz, pedimos em favor de todos os Teus filhos parados na face da terra. E é no nome santo de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para sempre, que oramos agradecidos. Amém. Amém. Queridos, que a graça e a paz de Jesus possa abençoar a tua vida, não somente agora, mas durante todo o seu viver. Quero convidar você a abrir ou acessar a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Leremos do verso 9 ao verso 18. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor. E fez uma promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a sua vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre a aflição de Ana. E pensar na aflição de Ana, eu gostaria de introduzir esse assunto perguntando a você se você alguma vez já se encontrou aflito, angustiado, preocupado com a vida. Eu já, e não apenas uma vez, mas várias vezes. E quando eu vejo esta aflição de Ana, eu me recordo de fatos da minha vida, mas teve um fato que chamou muito a minha atenção, que ficou gravado na minha mente. O fato foi o seguinte: eu estava saindo na empresa que eu trabalhava para atravessar uma avenida. E no momento que eu estava atravessando uma grande avenida aqui na zona norte de São Paulo, eis que um homem desceu do ônibus
e mal desceu do ônibus, ele pegou e se ajoelhou no meio da calçada e começou a orar. Ele empunhava na sua mão uma Bíblia. E com a Bíblia ele apertava no peito, erguia uma das mãos, não se ouvia a voz, mas as lágrimas escorriam do rosto dele. Aquele homem, ele era uma pessoa muito aflita. E pessoas aflitas, elas são capazes de fazer coisas que fogem do comum. Aquele homem não pensou sobre a sua identidade, o que as pessoas iriam pensar dele. De modo que até mesmo algumas pessoas que passavam com o carro, alguns buzinavam, alguns vaiavam, outras pessoas em silêncio, como eu, observavam aquela cena. Pessoas aflitas fazem coisas fora do comum. E quando nós olhamos para a vida de Ana, Ana era uma mulher que estava aflita. Aflita por quê? Ela desejava ser mãe. E ela não podia ter filhos. Aquela aflição tomava de uma maneira muito forte o coração dela. Ao ponto de um dia, quando seu marido, Eucana, ela e a outra mulher de Eucana, porque naqueles dias, ali no tempo de Israel, alguns homens tinham mais de uma esposa. E no caso ali da vida de Ana, Ana era estéril. Penina, que era a outra mulher de Eucana, ela tinha filhos. E Penina provocava constantemente Ana, embora Ana fosse amada por Eucana. Então, Ana ficava angustiada demais. E naquele momento de aflição, ela não se importou como as pessoas iriam vê-la, como o sacerdote Eli, como a sociedade iria encará-la. Ela simplesmente se achegou até Deus e começou a orar. E a aflição de Ana nos ensina algumas lições, e é sobre elas que eu gostaria de conversar com você nessa noite. A primeira lição que nós podemos aprender com a aflição de Ana é que pessoas, sejam elas aflitas ou não, elas precisam de um lugar para se refugiar. Pessoas aflitas, pessoas de um modo geral, precisam de um lugar para se refugiar. O verso 9 e 10 fala justamente isso, que quando eles estavam em Siló, a família de Ana, Ana foi se refugiar aonde? No templo. E quando ela chegou no templo, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira, na porta da tenda sagrada, enquanto Ana estava chorando e orando. Naquele momento, Ana foi se refugiar justamente aonde? No templo. Aonde, na visão dela, era o local mais propício para alguém que está sofrendo buscar ajuda, socorro. Pessoas aflitas, elas estão ao nosso redor. Ana é um reflexo disso. Elas estão ao nosso redor, elas estão à nossa frente, elas estão ao nosso lado. E muitas vezes, nós estamos justamente como Eli. Porque enquanto Ana estava ali procurando refúgio, Eli estava sentado na sua cadeira, observando. Apenas observando uma pessoa aflita. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa que Eli? Pessoas aflitas do nosso lado, e nós estamos no nosso conforto, observando aquela cena. Talvez para Eli, aquela cena de uma pessoa chorando na tenda sagrada fosse algo comum. E aí é algo muito perigoso para nós. Quando nós encaramos a aflição e o sofrimento do nosso próximo como algo comum. Porque nós vivemos numa sociedade, aqui no nosso país, no Brasil, onde as pessoas sofrem. Sofrem nas filas dos hospitais, sofrem para procurar um emprego, sofrem para conseguir estudar, sofrem para poder viver uma vida relativamente em paz e segurança. Os empresários sofrem para pagar os impostos, pagar os funcionários. Então o sofrimento para nós brasileiros, pessoas pobres principalmente, isso é algo normal. E ver uma pessoa sofrendo, ver uma pessoa necessitada, com frio, sem roupa, com fome, para nós, diante de uma avalanche de cenas como esta, se tornou comum. Provavelmente aquela cena de Ana, diante ali da tenda sagrada, tenha se tornado algo comum para Eli. Meus amados irmãos, muitas vezes
As aflições das pessoas, por se tornarem comum aos nossos olhos, fazem com que nós fiquemos como Eli, sentados numa cadeira, observando pessoas sofrendo. Isso é o que aconteceu ali naquele momento. As aflições e as preocupações da vida, elas tiram a nossa paz. Ana estava sem paz. Ela estava muito aflita. O verso 10 coloca justamente isso. Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor. Aquela mulher não estava apenas um pouquinho aflita. Ela estava muito aflita. Aflita ao ponto de chorar muito, muito mesmo. Você alguma vez já chorou muito na tua vida por alguma situação? Ao ponto de que as lágrimas parecem que faltam. De tanto que você chora, você soluça, você tem uma situação muito difícil. E ali foi o momento em que você, através do choro, de uma certa maneira desmoronou. Ana desmoronou. Ela precisava de um local para se refugiar. E ela entendeu que ali era o local certo. Que a tenda sagrada era o local certo. Mas o que é interessante é que nem sempre o local onde nós estamos é o local onde podemos nos refugiar e encontrar paz. Ana, ela estava na casa dela. Ana vivia um verdadeiro tormento. Então, Ana, em vez de encontrar paz na casa dela, um local para ela se refugiar, ela teve que sair da casa dela para encontrar paz em outro local, que foi na tenda sagrada. O verso 6 e o verso 7 do capítulo 1 de Samuel diz o seguinte: Penina, sua rival, procurava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Veja que tormento dessa mulher. Não era um tormento apenas momentâneo, era todos os anos da vida de Ana. Ana era humilhada todos os anos, e a sua rival Penina fazia questão de poder ali provocá-la, de humilhá-la, de tentar tirar a paz daquela mulher. Ana vivia um verdadeiro tormento na sua própria casa. É por isso que nós precisamos entender que essas pessoas que estão sofrendo, no caso como Ana, como outras pessoas, elas precisam de um local para se refugiar. Quantas pessoas não foram morar nas ruas porque na casa dela ela não encontrava paz? Quantos lares foram destruídos porque ali só havia um local de tormento? Não havia um local de paz, onde a unidade familiar, onde o amor poderia prevalecer. Pessoas estão nas ruas, pessoas estão nos bares, pessoas estão se drogando, pessoas estão usando várias outras formas para se refugiar. Menos em Jesus. Menos em Jesus. Ana procurou o santuário. E você, quando está aflito? Aonde você se refugia? Você se refugia em quem ou no quê? Algumas pessoas vão usar um copo de bebida para se refugiar dos seus problemas. Outros, cigarro, bebida, sexo, drogas, trabalho. Quantos homens, para evitar tratar situações que exigem da presença da figura masculina no lar, preferem fazer uma hora extra ou um serão para não chegar em casa, simplesmente para não ter que conversar daquele assunto com o filho ou com a esposa. Aonde você tem se refugiado? Sabe de uma coisa? Jesus Cristo, Ele é o nosso refúgio seguro. Eu não sei aonde você tem se refugiado, aonde tem sido a sua válvula de escape. Mas o meu convite para você, ou melhor, o convite do Evangelho de Jesus é que você se refugie em Jesus Cristo. Porque enquanto as pessoas procuram um lugar para se refugiar, Jesus deseja ser o nosso refúgio. É algo totalmente contrário. Você procura um local e Jesus quer ser o teu refúgio. É algo diferente. Jesus deseja ser o nosso refúgio. Ana se refugiou ali na tenda do santuário. E você, mais uma vez, aonde está se refugiando? Em Jesus ou em algum outro local que não seja Jesus? A segunda lição que nós também podemos aprender com esse texto, além de pessoas precisarem de um local para se refugiar, é que pessoas precisam ser notadas. Ana estava aflita.
Ela foi a um local para se refugiar. Mas mesmo no local aonde ela procurou refúgio, ela precisava de algo mais. Ela precisava ser notada. O verso 12 e 14 do texto que nós lemos diz o seguinte: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Pessoas precisam ser notadas. Ana, de tanto chorar, chamou a atenção do sacerdote Eli. Ele estava na sua cadeira, estava ali no seu conforto. Ele estava ali numa sessão onde ele poderia simplesmente começar o seu dia. Vou começar o meu dia sentado na cadeira, observando a situação. Mas foi ali que foi o local aonde ele começou a observar aquela mulher. No primeiro momento, nós podemos ver que não precisamos ir longe para notar alguém aflito. Você não precisa ir muito longe. Talvez no banco que você está, ou à frente ou atrás, esteja alguém aflito. Na tua casa, pode ter alguém aflito. Na tua família, no teu trabalho, não precisamos cruzar o Atlântico para encontrar alguém aflito. Ana estava aflita na sua própria casa. O verso 8, ainda em 1 Samuel, diz que um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre tão triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O Eucana, o marido de Ana, ele notou que a sua mulher não estava bem. Ele observou. Ele viu que Ana não estava em paz. Mas ainda assim, não foi o suficiente. Eli pensou que Ana estivesse embriagada. Olha só que interessante. Ana foi se refugiar no templo, na tenda sagrada. Ela precisava ser notada. Mas quando ele olhou para Ana, ele não entendeu que ela estava sofrendo. Ele pensou que ela estava embriagada. Ele pensou que Ana era uma mulher bêbada. E aí, meus queridos, nós podemos aprender que por causa das circunstâncias, nós não podemos compreender corretamente as pessoas. Ele não compreendeu Ana. Eucana também não compreendeu Ana. E olha que era o marido. As pessoas mais indicadas para poder compreender a aflição de Ana não conseguiram compreendê-la. As pessoas mais indicadas, que no caso era o marido dela, o Eucana, e por outro lado um homem de Deus, que era o sacerdote Eli, não conseguiram compreender a aflição daquela mulher. Eles olharam para aquilo, acharam algo que estava fora do comum, que não estava indo muito bem. Eli olhou e pensou que ela estava embriagada. E aí nós podemos aprender que nem sempre nós também seremos compreendidos pelas pessoas que estão ao nosso redor quando estamos passando alguma luta. Talvez na sua casa, as pessoas olham para você e perguntam: por que você está sempre triste? Por que você está moado? O que está acontecendo com você? Não tem comida nessa casa? Quando na verdade a pergunta não é essa. Você iria esperar de repente do seu cônjuge, do seu pai, da tua família, o alento necessário. Mas muitas vezes você vai receber ali o quê? Um julgamento ou um pré-julgamento. O sacerdote Eli, ele saiu da sua cadeira para ajudar Ana. Ou melhor, o sacerdote Eli, ele saiu da sua cadeira, não para ajudar Ana, mas para criticá-la. Não foi isso que ele fez? Até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. Aquele homem deveria ter saído da cadeira e perguntado: pois não, o que está acontecendo com você, filha? Mas ao invés dele sair da cadeira e perguntar o que está acontecendo com você, ele chegou perto da mulher: por que você está bêbado logo nessa hora da manhã? Cedinho. O que pode acontecer com você? O Eli, ele não saiu para ajudar, mas para criticar. Alguém que deveria estender a mão foi lá e de uma certa maneira encolheu a mão. Nem sempre as pessoas que supostamente devem compreender a nossa dor irão nos compreender, queridos. Nem sempre. Quando estamos sofrendo,
Aí vem uma outra coisa interessante. Sempre haverá alguma pessoa que vai se levantar, não para nos ajudar, mas para nos criticar e nos empurrar para baixo. Não é isso que muitas vezes acontece? Você está sofrendo, está angustiado, está passando um momento complicado na vida, no teu trabalho, nos teus estudos, no teu casamento. E aí você pensa que alguém vai dizer uma palavra de encorajamento para você. A pessoa, em vez de dar um encorajamento para você, faz o quê? Te empurra mais para baixo. Você é o culpado. Tudo isso é culpa tua. E algumas coisas, de fato, são culpas nossas, sim. Mas é nesse momento, quando nós esperamos que alguém nos levante, terão outras pessoas para nos desanimar. Mas por outro lado, querido, você pode estar na tua casa e na sua casa não ser o seu refúgio. Você pode estar sofrendo e ninguém notou você. Mas alguém notou você. E sabe quem é esse alguém? É Jesus. Você pode ter entrado aqui nesse culto, nessa igreja, nessa noite, com o coração apertado, com várias perguntas, com várias dúvidas. E de repente eu, pastor Guilherme, Rubens ou qualquer outra pessoa aqui na igreja, não iremos conseguir compreender o que passa no seu coração. Mas Jesus sabe o que você está sentindo. Jesus nota você. Jesus sabe quem é você. E embora ao nosso redor as pessoas não nos percebam, não olhem para nós, não saibam o nosso nome, não saibam quem nós somos e nunca irão se importar conosco, Jesus se importa conosco. E Ele faz questão de provar isso ao longo da história. E no ministério terreno é bacana observar que Jesus notou pessoas que eram rejeitadas ou foram excluídas pela sociedade. Por exemplo, Jesus notou uma mulher com fluxo de sangue no meio de uma multidão. Aquela mulher estava sofrendo, estava angustiada. Aquela mulher simplesmente pensou, vou chegar perto de Jesus e vou tocar na veste dele e vou ser curada. Quando ninguém pensava em nada, Jesus notou aquela mulher no meio de uma multidão. Como? Porque Ele é Deus. Jesus, Ele notou a oferta da viúva pobre. Enquanto várias pessoas estavam depositando no gasofilácio ali aquilo que sobrava, Jesus observou aquela viúva pobre e falou justamente, aquela mulher deu mais do que todas as pessoas aqui. Jesus notou aquela mulher, aquela viúva pobre. Jesus notou Natanael em oração debaixo da figueira. Antes mesmo de Natanael vir falar com Jesus, conforme está relatado ali no Evangelho de João, Jesus já o observou antes dele ter o encontro. Jesus nota você. Antes de você chegar aqui, antes de você colocar a roupa, escolher a roupa que você iria vir para esse culto, Jesus já tinha olhado para você. Ou melhor, Jesus já tinha notado você antes de você ter nascido. Sabe por quê? Porque o nosso Deus nos ama. Enquanto uma sociedade não olha para você, não olha para aquilo que você está passando, Jesus te observa. E de uma maneira amorosa. A terceira lição que nós podemos aprender com a aflição de Ana é que pessoas, aflitas ou não, elas precisam ser ouvidas. Ana precisava de um local para se refugiar. Ana precisava ser notada. E ela precisava também ser ouvida. O verso 15 e 16 diz, depois que Eli a pré-julgou, ela fala, Senhor, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Ana precisava ser ouvida. Pessoas precisam ser ouvidas. Enquanto o sacerdote Eli apenas observava Ana de longe, ele não tinha ideia da dor que estava no coração daquela mulher. Ele não tinha ideia. Tanto é que ele a pré-julgou como uma mulher sem moral. Uma mulher como uma pessoa sem moral. Uma mulher naquele tempo sem moral era considerada como uma prostituta. Essa foi a leitura de Eli. Uma leitura equivocada. Pensando que ela estava bêbada. E aí depois que ele ouviu Ana, ele teve uma outra percepção. Ele teve uma outra visão a respeito daquilo que estava acontecendo. E aí nós também podemos aprender que diariamente, pessoas que sofrem chegam até nós.
E que tipo de leitura nós estamos fazendo dessas pessoas? Naquele momento Eli fez uma leitura equivocada daquela mulher. Ele achou que ela estava bêbada, uma mulher sem moral, que se vendia por dinheiro. E quando uma pessoa aflita chega perto de nós, qual é a leitura que eu e você fazemos dessa pessoa? Quando você tem uma pessoa aflita na tua casa, um filho angustiado, amuado no canto, um cônjuge ali meio triste, um colega de trabalho, uma pessoa na sociedade, uma criança, qual é a leitura que você faz? Porque essas pessoas estão ao nosso redor. O que nós temos feito? Temos feito como Eli. Eli julgou Ana como uma mulher sem moral, antes mesmo de ter ouvido. Quantos julgamentos nós não fazemos de pessoas, não é verdade, meus queridos? Quantos julgamentos? Quantas vezes nós julgamos uma pessoa sem sequer ouvir a história dela? Você já bateu o olho numa pessoa e falou, essa pessoa não deve ser boa índole. Já fez isso? Eu já. E não foi apenas uma vez. Certa vez, alguns anos atrás, quando comecei a trabalhar, trabalhava de office boy. E aí eu estava já há alguns meses na empresa. E eram 5 office boys. E o office boy mais velho, ele tinha alguns pseudos benefícios. Como, por exemplo, na ausência do chefe, ele está assumindo algumas responsabilidades, dizendo, você vai estar ao serviço e assim por diante. Eu já estava há alguns meses, não era o office boy mais velho. Mas entrou um novo office boy. E aí eu olhei para aquele garoto lá e falei, não fui com a cara desse cara, não gosto dele. E aí eu já fiz o meu julgamento. E aí ele ia me perguntar alguma informação, como é que eu faço para chegar em tal rua? Porque naquele tempo não existia tanto a figura do motoboy. Às vezes tinha que pegar um ônibus com a pastinha e aquele famoso ato, de ficar rodando a pastinha no dedo, andando na rua, porque era a marca registrada de um office boy. E aí, como é que eu faço para chegar em tal rua? Eu falava, se vira, olha no guia. Eu fiz um julgamento, um pré-julgamento. E isso criou um bloqueio entre eu e aquele rapaz. Mal sabia eu que esse rapaz, hoje, ele é um meu maior amigo. Tive a oportunidade, inclusive, de realizar o casamento dele. Somos aí muito amigos, temos uma amizade de 20 anos. Mas naquele primeiro momento, eu fiz um julgamento. E esse julgamento criou uma barreira que impediu a minha interação com ele, aonde eu poderia estar exercendo graça sobre a vida dele. E muitas vezes nós, por causa de um pré-julgamento, assim como Eli, nós criamos barreiras no nosso viver diário, na nossa família, na sociedade, no trabalho, em todos os locais. Precisamos ouvir as pessoas. Eli precisou ouvir Ana para vencer o seu preconceito a respeito dela. Porque enquanto ele não ouviu Ana, ele ainda continuou pensando que ela era uma mulher sem moral. Mas quando ele ouviu, ele mudou o seu conceito a respeito de Ana. Preconceito, querido, é algo que nós temos visto. Inclusive na Copa do Mundo, uma das marcas da FIFA era a luta contra o racismo. Uma forma do preconceito, de vencermos o preconceito, do racismo. Eli, para vencer o preconceito, ele teve que ouvir. E aí, de repente, surge até uma dica para nós. Preconceito se vence com amor, ouvidos e ação. Preconceito, ou preconceito, se vence com amor, com ouvidos e com ação. Eli saiu da cadeira dele, deixou a sua condição de espectador e foi até Ana. Ele teve um movimento. Não tem como, meus amados irmãos, ajudarmos pessoas aflitas sentados na nossa cadeira. Não tem como. Não tem como. Não tem como nós ajudarmos alguém que precisa de ajuda no nosso conforto, usando o seguinte bordão: se ele ou ela quiser a minha ajuda, ele que me procure, ou ela que me procure. Eu não vou até você, eu não vou até ele, eu não vou até aquela pessoa, eu não vou me rebaixar. Quem é você? Quem sou eu para falar uma coisa dessa? Se Jesus Cristo saiu do seu trono
nos céus para vir a esse mundo decadente por causa do pecado. O Rei dos Reis veio a esse mundo. Quem sou eu para falar não? Se alguém quiser me ajuda, que me procure. Queridos, será que essa é a atitude que Deus espera de nós como crentes em Jesus? Enquanto pessoas estão sofrendo, nós estamos simplesmente fazendo o quê? Fique no seu canto que eu fico no meu. Eu não quero sair do meu conforto. Eu não quero dar voz ao aflito. Eli, quando saiu do seu conforto, ele deu voz ao aflito. Ele deu voz a Ana. Ele deu voz ao pobre. Ele deu voz àquele que sofria, que era humilhado, que era abandonado, que era rejeitado. Queridos, quando nós ouvimos o aflito, nós damos voz a ele. Nós damos voz ao aflito. Muitas vezes nós não conseguimos ajudar o nosso próximo, sabe por quê? Porque nós sempre estamos dispostos a falar. Falar, 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 falar e não a ouvir. Nós precisamos ouvir. Eli teve que aprender uma lição de ouvir uma mulher, de ouvir a história daquela mulher. E quando ele ouviu a história daquela mulher, ele conseguiu vencer as limitações que impediam dele julgar aquela mulher. Precisamos sair da cadeira. Eli saiu daquela cadeira. Eli olhou para aquela mulher, tinha uma visão, mas depois que ele a ouviu, ele deu voz ao aflito. Queridos, nós precisamos dar voz ao aflito. Sabe por que nós precisamos dar voz ao aflito? Porque Jesus, ele deu voz ao aflito. Jesus deu voz àquelas pessoas que eram rejeitadas e excluídas da sociedade na época em que ele viveu aqui nesse mundo, no seu ministério terreno. Jesus deu voz aos pobres. Jesus foi até os pobres. Ele deu voz aos pobres. Jesus deu voz aos excluídos, como os coxos, os cegos, os aleijados, os leprosos. Jesus deu voz às crianças. Quando seus discípulos tentaram impedir que as crianças chegassem perto dele, ele falou: não deixe, não impeçam que as crianças venham até mim. Nenhuma sociedade machista, preconceituosa, onde crianças não eram contadas. Jesus deu voz à criança. Jesus deu voz aos enfermos. Jesus deu voz a vocês, mulheres. Ele ouviu as mulheres. Ele dialogou com as mulheres. Ele ouviu as mulheres. Amados irmãos, precisamos sim dar ouvidos às pessoas que sofrem. Cada história, cada situação, cada complicação, nós precisamos ouvir as pessoas. A quarta lição que podemos aprender com esse texto é que, além de pessoas precisarem de um local para se refugiar, pessoas precisarem ser notadas e serem ouvidas, as pessoas precisam receber graça e misericórdia. Não basta ter um local para se refugiar, não basta ser notado, não basta ser ouvido. Você precisa receber o quê? Graça e misericórdia. Olha só o que diz o verso 17 e 18. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu Ana. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Ana chegou à porta da tenda sagrada, triste e abatida. Mas depois de ser ouvida pelo sacerdote Eli, Ana saiu dali de uma maneira diferente. Saiu em paz. Ana chegou destruída. Ana chegou ali totalmente sem forças. Mas depois dela ter sido ouvida, depois dela ter sido notada, ela saiu dali em paz. As pessoas ao nosso redor nos procuram. E depois que elas conversam conosco sobre as suas aflições, seus medos, seus fracassos, seus pecados, como é que as pessoas saem da nossa presença? Como é que a pessoa sai depois de conversar com você, depois de uma luta que ela está enfrentando? Ela sai a mesma. Ela sai igual entrou. Ela chega aflita, fala com você, e depois que ela fala tudo, abre o coração para você, como é que ela sai da tua presença?
mais aflita ainda, porque você colocou um jugo mais pesado sobre ela? Ou ela sai da tua presença com o coração em paz, com o coração alegre e fortalecido? Pessoas chegam feridas até nós diariamente. Quantas feridas? Quantas feridas, queridos? Ao invés de nós ministrarmos a cura pelo poder que há no nome de Jesus, sabe o que nós fazemos com aquelas feridas? Jogamos ali às vezes uma salmoura. Eu não sei se você já teve um machucado e teve que fazer salmoura. Dói, arde, bastante. Isso quando alguém fala, estou com uma ferida aqui, aí você vem e coloca o dedo e cutuca mais. E mais, e mais. E sente prazer. E sente prazer. Ana não saiu a mesma pessoa. Pessoas feridas estão aqui, nesse auditório, acompanhando pela internet a transmissão desse culto, que irão ouvir essa mensagem em um tempo oportuno. Pessoas feridas. Feridas por causa de um divórcio. Feridas por uma falência financeira. Feridas pelas doenças e mazelas da vida. Feridas porque um filho deixou a casa. Feridas porque a sociedade a recrimina porque ele é alto, porque ele é magro, porque ele é gordo, porque ele é baixo, porque ele não está dentro do perfil daquilo que a estética dessa sociedade apresenta. Pessoas estão feridas. Pessoas precisam da cura. Mas não é uma cura qualquer. É a cura de Jesus. Porque, de repente, nós queremos oferecer uma cura que não seja Jesus, não é a cura. É apenas algo paliativo. Só Jesus pode curar feridas. E naquele momento, Ana recebeu graça e misericórdia. E aqui nós também vemos que Jesus, o ministério dele, após acolher e ouvir as pessoas que sempre se achegavam a ele, ele concedia o quê? Graça e misericórdia. Queridos, se você não tem isso no seu coração, reflita. As pessoas chegavam até Jesus, machucadas, feridas, e saíam da presença dele, curadas. Um exemplo é aquela mulher pega em adultério, conforme registrado em João capítulo 8. Aquela mulher, naquela ocasião, ela foi colocada diante de Jesus. E ali nós podemos encontrar esses 4 princípios, essas 4 lições ali na vida daquela mulher. Aquela mulher precisava de um refúgio. Jesus foi o refúgio daquela mulher. Aquela mulher precisava ser notada. Aquela mulher pega em adultério. Jesus a notou. Aquela mulher que foi pega em adultério, ela tinha um refúgio que era Jesus, foi notada por Jesus. E ela foi ouvida por Jesus. Jesus ouviu aquela mulher. E aquela mulher recebeu graça e misericórdia de Jesus. Queridos, Ana não saiu da presença do sacerdote Eli com um filho nos braços. Ela não saiu. Ela não saiu grávida. Ana saiu do mesmo jeito físico que ela entrou. Ela não saiu grávida, ela não saiu com um filho nos braços. Mas Ana saiu dali com o coração aliviado e cheio de esperança. Ela não saiu com filho, mas o coração dela saiu dali cheio de esperança, de graça. Ana voltou para a sua casa. Ela teve que lidar, sabe com o quê? Com os mesmos problemas que ela sempre enfrentou. Ela não saiu da presença de Eli com uma fórmula. Olha, volte para casa, faça 10 passos, leia esse livro, faça aquilo outro e você vai conseguir vencer. Não. Ana voltou para a mesma realidade, para os mesmos desafios. Mas, embora ela tenha voltado para a realidade que fustigava ela não voltou a mesma. Ela voltou diferente. Ela voltou com o coração cheio de esperança. Deus havia dado para Ana uma nova perspectiva para enfrentar as lutas da vida. E de repente você entrou aqui também aflito, angustiado, cheio de dívida, com problemas na família. E após esse culto você vai voltar para a tua casa.
Mas o meu desejo é que você não volte para a tua casa da mesma forma que você entrou, mas como Deus fez com a vida de Ana, com o coração cheio de esperança, cheio da graça de Jesus, para que você enfrente a realidade que te espera lá fora, não com a mesma perspectiva que você enfrentava ou encarava os problemas, mas com as perspectivas de Jesus, com a graça de Jesus, com a graça e o amor de Cristo. Talvez, é muito provável que você entrou aqui chateado. E também quando eu li esse texto, eu me fiz a seguinte pergunta: como é que as pessoas saem da nossa presença? Porque Ana saiu da presença de Eli de uma maneira diferente que entrou. E as pessoas que estão aqui? Como é que elas vão sair? Como é que a pessoa que está perto de você, após esse culto, após conversar com você, vai sair daqui? A resposta será justamente aquilo que você vai oferecer. Se você oferecer Jesus, apresentar o Evangelho, a graça, a misericórdia, a ouvir, a notar, essa pessoa vai enfrentar os mesmos dilemas que ela tinha lá fora, mas com o olhar da graça de Jesus, com o poder que há no Espírito Santo de Deus. Assim como Ana saiu da presença de Eli com uma nova perspectiva, o meu desejo é que você saia desse culto com uma nova perspectiva. Se você entrou aqui aflito, aflita, angustiado, se tem alguma coisa que está tirando a tua paz, Jesus, Ele é poderoso para dar cura para você. Ele é poderoso para restaurar o teu choro em alegria. Ele é poderoso para te dar sabedoria para lidar com os teus conflitos. Ele é poderoso para ajudar você a encarar aquilo que é impossível aos olhos, mas que para Ele tudo é possível. Jesus tem prazer em nos conceder não apenas da sua graça e misericórdia, mas também da sua esperança, do seu renovo, do seu amor, da sua paz, da alegria e muito mais. Aonde você tem procurado refúgio? Aonde? Em Jesus? Ou fora de Jesus? Aonde você tem procurado socorro? Em Jesus? Ou nas tuas próprias forças? Que tal agora por alguns instantes você refletir em tudo isso que nós acabamos de falar e orar? E dizer para você mesmo: em quem eu tenho procurado refúgio? Quem eu desejo que note a minha presença? Quem eu quero que me ouça? E que tipo de graça eu estou recebendo? Jesus Cristo deseja ser o seu refúgio e te dar aquilo que ninguém pode dar e suprir as suas expectativas. Por isso, convido você a orar e falar com Deus. De repente você há tempo não fala com Deus. Não do jeito que deve ser falado. Apresentando: Deus, eu estou angustiado, estou triste, estou chateado. Eu não sei o que fazer. Eu entrei aqui na igreja bem chateado mesmo. As pessoas não se importam comigo. Ninguém quer me ouvir. Minha família não tem paz na minha casa. Jesus, muda a minha história. Faça com que aquilo que aconteceu com Ana aconteça na minha vida. Me dê uma nova forma de encarar os desafios. Muda meu sonho, muda minha história. Muda meu ser. Que eu não olhe mais para as dificuldades, mas eu olhe mais para Jesus. Que eu confie em Jesus. Fale com Deus do seu jeito, com suas palavras. São apenas algumas sugestões.
continue em espírito de oração, continue orando. Eu gostaria de fazer um desafio para você. É bem provável que você possa estar como Ana, precisando que alguém ore com você, converse com você. E você está no local certo, você veio se refugiar no local correto. Você está no local correto. Não tem pessoas aqui para julgar e condenar você. Nós estamos aqui para sermos agentes da ministração da graça e da misericórdia de Jesus sobre a tua vida. E é isso que nós queremos fazer agora, orar com você que deseja, nesse primeiro momento, dar um primeiro passo para a solução das suas aflições. A solução para a tua aflição encontra-se em Jesus. Então não tem como você vencer ou superar as tuas aflições, as inquietações do seu coração sem Jesus. Então o meu primeiro convite a você agora é o seguinte: você quer dar um primeiro passo em direção a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero dar um passo, o primeiro passo da minha caminhada eterna contigo. Se você deseja isto, você vai erguer uma das mãos e com esse gesto você está sinalizando: orem comigo. Eu sei que é um pequeno gesto, mas é algo relutante para muitos. Eu já relutei. Então se é desejo teu, aonde você está, você vai levantar uma das mãos dizendo: eu quero dar esse primeiro passo hoje. Há alguém que gostaria de dar esse primeiro passo? O meu segundo desafio, ou convite, é para você, amado irmão, amada irmã, que precisa da graça de Cristo, se refugiar. Precisa de um renovo que somente Deus pode dar. E precisa que alguém ore com você. Há alguém que gostaria que orássemos pela sua vida? Se você deseja, como você é um crente em Jesus, eu quero convidar você aonde você está. Você vai se colocar de pé e com esse gesto você está dizendo: ore comigo, ore por mim. Eu preciso. Eu estou como Ana. Eu cheguei aflito hoje. Eu não estou bêbado. Eu estou angustiado. Eu estou com meu coração apertado. Eu preciso sair daqui aliviado por Jesus. Eu preciso sair daqui com uma nova perspectiva. Se você deseja que oremos com você e por você, exemplo desses irmãos, você vai se colocar de pé. E se você deseja dar um passo, o primeiro passo de uma caminhada maravilhosa para a tua vida, ao lado de Jesus, você também vai se colocar de pé. E eu vou convidar o pastor Guilherme para orar por nós, a nossa vida, por esses irmãos queridos que hoje deram um passo, mais um passo de fé, mas o passo mais correto para a solução da sua vida. Obrigado, pastor. Vamos orar, queridos. Por certo, você já orou, continue orando. Você está em pé, então confirme diante de Deus o quanto você precisa dele. De certo modo, todos nós somos como Ana. Temos uma série de aflições. Senhor, Tu que vês todas as coisas, Tu sabes quais são os corações aflitos aqui presentes. O Senhor sabe por que esses queridos irmãos se levantaram. E melhor do que ninguém, o Senhor sabe como tratar de cada um deles. O Senhor sabe quais são os que precisam de consolo, os que precisam de direção, os que precisam de sustento,
os que precisam do alívio espiritual, emocional, físico, os que precisam de fé, os que precisam de cura, os que precisam de confiança, os que precisam de ânimo. E Pai, nessa hora nós, a semelhança do que Ana fez, nos apresentamos diante de Ti, confiantes de que a nossa oração não passará despercebida. Nós cremos que o Senhor ouve, nós confiamos no Senhor e nós expomos a nossa aflição diante do Senhor. Tome, Pai, cada um desses queridos em Tuas mãos, abençoe-os e que quando chegarem em seus lares, eles estejam com uma diferença perceptível em suas vidas, que estejam muito mais confiantes em Jesus, que estejam muito mais esperançosos em Jesus e que seus corações estejam tão firmes em Jesus que nenhuma aflição venha tirá-los do melhor lugar que existe, que é a Tua presença, o Teu colo, os Teus braços, a Tua companhia. E como igreja reunida nós Te agradecemos, porque quando estamos aflitos, nós temos a quem recorrer, o Senhor. E é no nome dEle, de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você, querido. Vamos louvar o nome do Senhor. Lábios haverá sempre o louvor, em meio às tempestades não duvidarei. És o meu protetor e rei. Fiquemos de pé, vamos cantar juntos esses cânticos de fé e gratidão por tudo que o Senhor nos faz. Por isso que nós não tememos diante das aflições. Eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei. És o meu protetor e rei, ainda que a oliveira não dê fruto.
Podem sentar-se, queridos irmãos. Eu imagino que vocês retiraram o informativo da nossa quinzena, que é também o último informativo até o novo formato do nosso boletim. Você percebe que tem uma pequena pesquisa no nosso informativo. É bem importante que você preencha, devolva, ou então acesse pela internet e também devolva. A Alemanha é a campeã da Copa, vencendo a Argentina por 1-0. Eu estava sentado ali e nós temos alguns irmãos aqui na igreja que trabalham na área de segurança pública e já há vários focos aí na nossa cidade de perigos. Dependendo para onde você vai agora, tome cuidado, que aquela onda de descontentamento, ela de fato já está gerando nas principais capitais, incluindo São Paulo, algumas quebradeiras aí. Não sei da Zona Norte, mas na Zona Sul e Centro já tem uns focos de violência, então quando você for para casa, cuidado, porque a Copa acabou e nós voltamos à realidade. E a realidade do nosso país não é tão bonita quanto os estádios que foram construídos. Então ore pela nossa cidade, pelo nosso país, e que Deus nos dê uma semana muito abençoada na sua aflição. Lembre-se do que Ana fez, como foi pregado hoje. Busque o Senhor e entregue sua vida aos cuidados do único que pode, de fato, aliviar a aflição do seu coração. Vá na paz de Jesus e que Deus abençoe sua vida. Até mais.